Olá a todos que nos assistem. Hoje a gente está com mais uma entrevista. O entrevistado de hoje é o Gilberto Padilha. Ele é graduado em Física e Pedagogia pela Uniban, especialista em Estatística Aplicada pela Uninove. Possui cursos de extensão pelo MIT e a Caltech, que são instituições norte-americanas. Atua no mercado educacional desde 2006, desempenhando função de educador no ensino fundamental, médio e superior. Também função de gestor e coordenador escolar. É mediador e apresentador em congressos educacionais, idealizador e fundador da proposta pedagógica Physics. Olá, Gilberto, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Gilberto, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e essa relação sua de educação e tecnologia, com a educação e com a tecnologia. Tudo bem, vamos lá. Iniciei o magistério no cursinho, dando aula para o cursinho. Então, eu era um aluno de um cursinho comunitário e não tinha professor de física nesse cursinho. E me convidaram para dar aula no cursinho com 17 anos de idade, devido à ausência de professor de física nesse cursinho. E eu encarei o desafio, porque não tinha solução naquele momento, porque eles não estavam conseguindo encontrar professor, e eu comecei minha profissão, minha jornada, já dando aula em cursinho. Após isso, depois que eu me formei em física, surgiram algumas oportunidades de lecionar no ensino privado, e eu comecei a dar aula em ensino privado. Lógico que início de carreira a gente começa em umas escolas menores, enfrentando diferentes problemas, só que sempre eu foquei em melhorar minha prática pedagógica. Tanto que depois eu fiz pedagogia já focando a aprender diferentes metodologias, diferentes didáticas para melhorar minha prática pedagógica. E percebi com o tempo que a tecnologia ela era uma grande aliada da minha prática pedagógica. Os alunos, hoje em dia, eles estão inseridos numa realidade diferente de uma realidade de 10 anos atrás. Hoje a sociedade ela está não só conectada, mas ela consome muita tecnologia. Então, como eu vou formar o meu aluno para essa nova realidade? Como eu vou formar o meu aluno para uma sociedade que vive conectada e basicamente é dependente da tecnologia? Então, eu preciso aprender a utilizar essa tecnologia. E comecei a fuçar, comecei a assumir também a postura de aluno. Então, vou começar a estudar diferentes tecnologias. E não tinha medo de errar. Então, foi, vamos testar. Eu pesquisava como utilizar uma tecnologia específica e eu utilizava na minha aula. E fazia como se fosse realmente daquela minha aula um laboratório. Via o que funcionava, o que não funcionava. Com o tempo, eu percebi que as minhas aulas foram melhorando. E aquilo que funcionava, eu repetia. E o que não funcionava, eu descartava. Depois de alguns anos de profissão, a gente acaba errando cada vez menos e acertando cada vez mais. Tá? Então, e aí percebi o quê? Se eu utilizar só a tecnologia, simplesmente, eu posso ser um professor tradicional utilizando tecnologia. Isso não que seja ruim ser um professor tradicional, mas, enfim, se eu vou dar uma aula de forma expositiva, se eu vou falar, escrever ou usar um data show, é a mesma coisa, no sentido que eu estou só expondo o conteúdo. E o aluno está naquele papel passivo, ele está recebendo o conteúdo. Então, o aluno ele não assume uma posição mais ativa. Então, a gente tem que pensar como a gente vai querer conduzir a nossa aula. Se o professor ele quer conduzir a aula numa perspectiva onde o aluno ele é mais ativo, então a gente tem que pensar em tecnologias que vão proporcionar isso. Exemplo, hoje existem softwares que possibilitam o aluno trabalhar de forma conjunta um determinado texto, por exemplo. Então, os alunos eles estão conectados e trabalhando juntos. Então, o aluno ele está ativo ali, ele está trabalhando. O aluno ele pode utilizar diferentes ferramentas para produzir o conteúdo dele, para produzir um trabalho. Então, acho que essa talvez seja a grande questão.
como escolher de forma mais adequada essas tecnologias, tá? Sim, é interessante notar, né, Gilberto, que, na verdade, na sua trajetória, que ainda permanece dentro da sala de aula hoje, né, como você percebeu a tecnologia como um meio para você desenvolver esse papel desse professor que você desejava ser, né, o professor que coloca o aluno numa situação ativa e que constrói junto. Falando um pouquinho da tecnologia, você tem preparado aí para a gente uma explicação sobre o que é a tecnologia? Tenho. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, mostrando qual que é a definição de tecnologia, segundo o dicionário. Vamos lá. Segundo o Michaelis Dicionário, tecnologia, ele é uma junção de algumas de prefixos e sufixos, e tekin seria técnica, arte, ofício. E logia vem de logos, que seria o estudo. Então, o que seria tecnologia? Então, vamos ao início. O que seria tecnologia? Tecnologia seria o estudo das técnicas, o estudo da arte, o estudo do ofício. Então, quais são as técnicas que eu vou utilizar para ensinar ou fazer algo? O artista, o artesão, quais são as técnicas? Ele tem que estudar diferentes técnicas para aprimorar a prática dele. Então, eu acredito que para nós, professores, não deve ser diferente. Então, ele tem que pensar quais são as técnicas que ele vai utilizar para que ele aprimore a prática dele. Não só técnicas, mas também como ferramentas. Quais são as ferramentas que esse professor pode utilizar para melhorar a prática dele? Eu tenho certeza, quando o professor ele encara a tecnologia como ferramentas, fica muito mais fácil você trabalhar, entendeu? Então, vamos supor, se eu estou dando uma aula que eu quero que meu aluno produza um texto, um exemplo, não importa, algum trabalho que produza um texto. Existem diferentes ferramentas, diferentes recursos que ele pode utilizar para produzir aquele texto. Ele pode utilizar uma tecnologia antiga, por exemplo, caneta e papel. Ele pode escrever. Ele pode utilizar um tablet para escrever esse texto. Ele pode utilizar um celular para escrever esse texto. Ele pode utilizar diferentes programas, diferentes softwares de edição de texto. Então, qual? É interessante que tanto o professor quanto o aluno tenham essa expertise de escolher a melhor ferramenta para aquele momento e que ele saiba utilizar essas diferentes ferramentas. Quando a gente começa a encarar a tecnologia como ferramenta, acredito que fica muito mais fácil a gente trabalhar na educação. Sim, e o livro é uma ferramenta antiga, o caderno, e por que não a gente não, incluir, né, as tecnológicas, as ferramentas tecnológicas e aproximar a relação, a realidade, enfim. Gilberto, você já trabalhou com a sala de aula também no ensino superior, né, lecionando para professores que cursam licenciatura em matemática. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essas experiências que você teve com os seus alunos. Sim, tudo bem. Quando eu fui convidado para lecionar no ensino superior, a perspectiva é que a gente trabalhasse de uma forma diferente. Que realmente o aluno, o professor que estava sendo formado ali naquela faculdade, ele fosse um professor diferenciado. Então, até mesmo a forma que eu vou trabalhar tem que ser uma forma diferenciada, senão não vou conseguir atingir esse objetivo. E a metodologia que a faculdade utilizava era o ensino híbrido, ou blended learning. E aí eles trouxeram essa proposta dos Estados Unidos, né, e eles queriam adaptar numa realidade brasileira. E aí eu falei, vamos lá, aceitei o desafio e tentei trazer algumas coisas diferentes para o ensino de matemática. Foquei em algumas coisas como ensinar para o meu aluno a aplicar o conhecimento. A ele ver matemática em tudo. Como ele consegue ver matemática. E aí, a partir do momento que ele começa a entender o conceito daquele conhecimento específico, ele consegue aplicar em diferentes situações. E aí, quando o aluno dele perguntar, professor, mas eu vou utilizar isso para quê? E assim o professor tem condições de realmente explicar para o aluno onde ele vai utilizar e como utilizar isso em diferentes situações, principalmente na realidade desse aluno. E uma das coisas que eu utilizei no ensino superior, eu utilizei diferentes ferramentas tecnológicas. Então, vamos
como eu posso utilizar diferentes ferramentas tecnológicas para potencializar esse ensino e a aprendizagem do meu aluno também. Uma das ferramentas que a gente utilizava era plataformas adaptativas. Então, são ambientes virtuais onde a gente consegue compartilhar em arquivos com os alunos, existe uma interação digital. Outras ferramentas que nós utilizamos, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Alguns sensores e algumas placas que são utilizados na robótica. Então, pensei comigo, vou tentar utilizar a robótica como uma ferramenta que potencializa a minha aula. Mas eu sabia robótica? Não. Aprendi em um mês assistindo vídeos no YouTube. O YouTube ajuda também, perceba, o YouTube é mais uma ferramenta tecnológica aí. Então, eu aprendi como utilizar o Arduino para que eu coletasse algumas informações através de sensores. Então, durante umas 3 aulas, assim, a gente trabalhou um projeto onde os alunos coletavam informações com Arduino, através de sensores, e essas informações, elas eram transformadas em gráficos. Desses gráficos, a gente trabalhava correlações, erros, incertezas, diferentes coisas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, isso aqui é um Arduino, onde está conectado um sensor de umidade, e o que o Arduino ele interpreta são correntes elétricas. E a gente transformar essas correntes elétricas em porcentagem de umidade, desenvolvemos uma função, eles criaram uma função que medir umidade, por exemplo, de uma planta, do solo de uma planta. Então, percebe, existe uma interdisciplinaridade entre a matemática aqui, a robótica, a biologia, que a gente poderia utilizar isso também com a biologia. O professor de biologia, por exemplo, poderia utilizar essa função que os alunos desenvolveram para medir umidade de solo. A programação é uma outra maneira de ser trabalhado no ensino superior também. Há estudiosos que afirmam que a programação é uma linguagem que é até mais importante que o inglês, por exemplo, hoje em dia, que é uma língua que o mundo todo basicamente utiliza. Às vezes a gente utiliza da programação sem saber que estamos utilizando ela, através do consumo de aplicativos, de celular, essas coisas. Então, existem eventos, por exemplo, tem um evento que é o Hour of Code, que reúne escolas do mundo inteiro. E é uma semana, mais ou menos, que as pessoas ficam aprendendo como programar. É bem didático. É bem interessante também. A partir do momento que você encara a tecnologia como ferramentas, a gente pode potencializar a aprendizagem. Então, por exemplo, teve uma aula que o desafio foi medir volumes de frutas. Se você for pesquisar qual que é a fórmula, a equação que mede o volume de uma fruta, você não tem. Então, eu ensinei para eles metodologia científica, como utilizar a metodologia científica para levantar as hipóteses para fazer isso. A partir do momento que eles tinham um problema real para resolver, que era calcular o volume dessas frutas, eles levantaram as hipóteses, e dessas hipóteses, como eles tinham que levantar também como eles iriam executar esse procedimento. Então, perceba que para medir, exemplo, nessa imagem aqui, o comprimento da secção transversal aqui, ele utilizou uma fita métrica, que é uma ferramenta tecnológica também. Eu trouxe diferentes ferramentas para eles, algumas com maior tecnologia, com tecnologias mais novas, outras mais antigas. Então, tem um copo que vai medir volume aqui. Então, perceba que nessa imagem aqui, o aluno, para fazer o cálculo, ele está utilizando o papel, ele está escrevendo, mas para acelerar a parte de cálculo, ele está utilizando o celular dele. Então, é algo também que o professor, às vezes, ele não consegue ver o celular como um aliado. O celular, ele basicamente é um computador. Se a gente encarar o celular como um telefone, pode ser meio complicado. Agora, se a gente começa a encarar, por exemplo, o celular como um computador que serve na palma da mão, fica mais fácil. É algo que a gente pode
é refletir sobre. Você proibiria seu aluno de utilizar computador? Então, por que iremos proibir ele, por exemplo, de utilizar o celular? Que é nada mais do que um computador também. Então, perceba, esse aluno, para acelerar no cálculo, ele está utilizando o celular dele. Mas perceba que perto dele tem um laptop também que está ligado, conectado, de repente, a algum programa, algum software. Ele está utilizando ferramentas para atingir um determinado objetivo, que é calcular o volume de frutas. Então, perceba que aqui existem diferentes ferramentas aqui. Se ele precisar calcular medir a massa, vamos por essa fruta, existe balança. E essas balanças que eu trouxe são balanças de diferentes precisões. E aí ele vai julgar qual é a mais adequada para ele utilizar. Para medir comprimento, existe régua, fita métrica, paquímetro. Eu poderia utilizar paquímetro digital. Todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui são ferramentas tecnológicas. Qual que é a mais adequada? A mais adequada é aquela que atende à realidade do aluno, do professor, daquele momento, daquela situação e daquela realidade social. Então, é interessante a gente aprender, desenvolver essa competência de utilizar diferentes ferramentas tecnológicas. Muito legal, Gilberto. É realmente inspirador ver quanta coisa legal. E engraçado que eu usaria o deslocamento do líquido. Acharia mais fácil aí, mas não sei, depende se eu tivesse um becker e água na mão, né? Ou uma jarra, enfim. Exatamente. Quem conhecia essa técnica lá do Arquimedes, de utilizar o deslocamento do líquido, era uma das soluções possíveis. Uma outra hipótese que levantaram é cortar a fruta em diferentes fatias e transformá-las em figuras geométricas bem próximas do cilindro e fazer a somatória desse volume. Então, eles chegaram com diferentes técnicas, diferentes soluções para aquele problema. A partir do momento que eles enxergaram que eles tinham um problema real, eles queriam resolver aquele problema. E aquelas tecnologias que estavam à disposição deles, eles poderiam utilizar da melhor maneira possível. Isso é, eles poderiam utilizar todas aquelas ferramentas para chegar ao objetivo deles. Então, o aluno que estava mais familiarizado com o uso do paquímetro, por exemplo, utilizou um paquímetro. E o aluno que não sabia, se a educação é colaborativa, como o aluno ele estava ativo naquele momento, ele estava à busca de uma resposta, ele compartilha com o amigo dele, para você utilizar esse paquímetro, você faz isso. Eu necessariamente não preciso saber como utilizar um paquímetro. Naquela turma tinha um aluno que sabia utilizar o paquímetro. E ele podia ensinar para todo mundo como utilizar o paquímetro. Se eu não me sentir muito confortável com uma ferramenta, eu posso escolher outra ferramenta tecnológica também. Sim, e acho que compartilhar esse saber, de certo modo, a globalização, ela uniformiza algumas coisas, né? E acho que esse é um perigo, deixar ela entrar na educação como uma coisa que a gente uniformiza as maneiras de aprendizagem ou até o uso dessas ferramentas, né? Gilberto, eu gostaria que você deixasse dica para professores que estão no ensino superior e gostariam de incorporar a tecnologia na sala de aula. Legal, vamos lá. Não tenham medo. Não tenham medo de tentar utilizar essas ferramentas tecnológicas. Então, planejem, estudem como utilizar essas ferramentas, encare a tecnologia como uma ferramenta. Porque o uso da tecnologia, simplesmente pelo uso, não vai ser a solução. Não vai transformar a sua aula em algo mais atrativo. Não vai resolver os problemas que você tem em sala de aula. Então, a partir do momento que você começa a encarar essa tecnologia como conjunto de ferramentas, então é você pensar como eu vou utilizar essas ferramentas para resolver diferentes situações da minha aula. Então, a partir do momento que você fez o planejamento da sua aula, eu quero minha aula que ela seja dessa seguinte maneira. Aí depois, no segundo momento, é pensar quais são as ferramentas que eu posso utilizar para potencializar esse processo. E aí você começar a pesquisar. Vamos supor, eu não sei robótica, eu não quero usar robótica, mas isso hoje em dia é possível aprender. Como eu disse para vocês, eu aprendi através do YouTube, assistindo algumas videoaulas. Não ter medo, é arriscar. Leve, o aluno hoje em dia, ele sabe muito também. Isso é conversar com eles, olha, estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? Muitas vezes o seu aluno, ele sabe como fazer aquilo. Então, a gente pode aprender também com o nosso aluno. Não tem problema, não somos mais detentores do conhecimento. Hoje em dia, a internet, ela quebrou essa barreira.
todo mundo tem acesso às informações. Então, eu acho que a gente tentar utilizar a tecnologia sem medo de errar é mais interessante. Encarar a sala de aula como um laboratório. E aí realmente planejar sua aula, fazer alguns testes e ver o que funciona e o que não funciona. Eu acho que se o professor encarar a sala de aula como um laboratório, sem medo de errar, porque às vezes o professor tem medo de errar, de cometer um erro também lá, falar como o meu aluno vai pensar se eu cometer um erro. Não tenha medo, tente. O aluno vai gostar de ver, ele vai se sentir feliz de ver que o professor está tentando mudar a forma que ele trabalha, que ele está trazendo novidades. Sempre, quem não gosta de novidade, que cada aula ele traz alguma coisa diferente. Isso vai começar a despertar no aluno curiosidade, falar, nossa, o que o professor vai trazer nessa aula de novidade? Basicamente, é isso. Joia. Gilberto, muito obrigada pelos exemplos inspiradores, pela sua coragem e contribuições com o ensino brasileiro. Te agradeço e me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais numa próxima, de repente sobre o ensino fundamental, né? Obrigada. E eu quem agradeço, Vanessa, e pode contar comigo. Muito obrigada.